Olá, Entre História de volta. Antes de começar, quero registrar meu agradecimento a todos os inscritos, a todos, e a todos que também se inscreveram nos últimos dias. Muito obrigado. E mandar um abraço especial para o senhor Wellington, que é o supervisor técnico do Águia de Marabá Futebol Clube. Ainda estou com um probleminha, tá? Mas o desafio é esse. É de gravar mais um episódio. Então vamos começar Entre Histórias, a série As Origens Históricas de Marabá, episódio 2. Rufino Segurado entre o Tocantins e o Araguaia. No século XIX, o interior do Brasil não era definido por estradas ou trilhos, mas por cursos d'água. Os rios eram rotas de comércio, linhas de comunicação e instrumentos de presença do Estado em territórios distantes. Os rios Tocantins e Araguaia formavam um eixo natural capaz de ligar a província de Goiás ao grande sistema amazônico, conectando o interior ao Atlântico. Mas essa ligação ainda era mais hipótese do que realidade. Mapas incompletos, relatos fragmentados e obstáculos naturais mantinham a navegação em nível experimental. Era preciso mais do que suposições. Era necessário alguém que percorresse o trajeto, registrasse cada detalhe e comprovasse a viabilidade dessa conexão estratégica. A década de 1840 marca um momento de consolidação institucional do Império sob Dom Pedro II. Nesta época, tinha entre 21 e 22 anos de idade. E o governo buscava fortalecer a administração territorial e ampliar a integração econômica entre regiões afastadas. Entre as províncias, Goiás era a que mais dependia dessa ligação fluvial, sem acesso ao litoral, com economia limitada e distante dos grandes mercados. A província via na conexão com o norte uma possibilidade real de crescimento. Já a imensa província do Grão-Pará funcionava como eixo amazônico, com Belém atuando como porta de saída de produtos e entrada de mercadorias. Nesse cenário, explorar sistematicamente a navegação entre essas duas regiões significava redesenhar o mapa econômico do interior brasileiro.
À frente dessa missão estava Rufino Teotônio Segurado, homem honrado, formado em direito, integrante da elite administrativa provincial e profundamente ligado à tradição política da região. Rufino, filho de Joaquim Teotônio Segurado, recomendo que vejam o episódio 1. Era figura influente na administração territorial do Tocantins. Ele cresceu em um ambiente onde geografia, política e ação pública se entrelaçavam. Aos 27 anos, aceitou a missão. Não era uma obrigação inevitável. Era uma escolha que revelava não apenas compromisso institucional, mas também um espírito aventureiro e desbravador, disposto a enfrentar riscos que muitos de sua idade e de sua posição preferiam evitar. A província do Grão-Pará era uma das maiores divisões administrativas do Império. Abrangia vastas áreas que hoje correspondem a diferentes estados amazônicos. Seus rios eram verdadeiras estradas líquidas, responsáveis pelo transporte de pessoas, produtos e informações. Belém concentrava atividades comerciais, administrativas e militares, funcionando como elo entre a Amazônia e o restante do país. Estabelecer uma ligação regular com Goiás significava criar uma rota interior capaz de reduzir custos de transportes, ampliar mercados e fortalecer a presença política do Império em áreas pouco integradas. A expedição não nasceu de curiosidade individual, mas de uma decisão administrativa cuidadosamente articulada. O governo provincial de Goiás, com respaldo do governo imperial, via na navegação fluvial uma alternativa concreta para romper o isolamento econômico do Goiás. Em ofício enviado ao governo do Pará, o presidente provincial destaca que Rufino seguia investido de uma missão estratégica, com licença oficial e garantias administrativas para dedicar-se integralmente ao empreendimento. Mesmo gaguejando, vamos lá, né, gente? O que importa é o produto final, vamos lá.
A viagem de Rufino tinha objetivos claros e mensuráveis: testar a navegabilidade comercial, avaliar custos logísticos, registrar obstáculos naturais e analisar a integração com populações ribeirinhas e indígenas. Cada trecho percorrido seria, na prática, uma inspeção territorial. Cada anotação, um instrumento de planejamento. Organizar a viagem foi, por si só, um desafio logístico. Os recursos disponíveis não permitiam embarcações ideais, novas. E a expedição partiu com barcos já desgastados, velhos, suscetíveis a rasgões e infiltrações. A escolha da tripulação ocorreu com rapidez. Misturavam-se práticos experientes, trabalhadores locais e homens sem vivência em travessias longas. Um retrato da improvisação típica das expedições interiores do período. Depositava-se na coragem e na capacidade de adaptação aquilo que faltava em infraestrutura. Havia consciência de que o sucesso dependeria menos de planejamento perfeito e mais da resistência diante do imprevisto. A jornada inicia em Porto Imperial, hoje Porto Nacional, ponto estratégico da navegação goiana. A corrente favorável ajudava no deslocamento, mas não eliminava os perigos. Cachoeiras e travessões exigiam operações complexas, descarregar mercadorias, transportar volumes por terra, aliviar embarcações e reorganizar tudo novamente em rio abaixo. Cada manobra consumia muito tempo, energia e recursos. Às vezes uma manhã inteira, em outras, dias. A viagem tornava-se assim uma sequência de pequenas batalhas contra a geografia, nas quais a paciência era tão importante quanto a habilidade náutica. A expedição reunia uma diversidade de perfis. Rufino não viajava sozinho.
Estavam com ele sua esposa e o cunhado Hermenegildo Francisco de Azevedo, além de tripulantes, trabalhadores e guias indígenas. A convivência diária criava laços de cooperação indispensáveis. Enquanto alguns cuidavam da navegação, outros reparavam embarcações, preparavam alimentos, procuravam caça ou organizavam cargas. Havia noites silenciosas sob o céu aberto e dias marcados por tensão constante. Aqui no seu relato, o Rufino poucas vezes reclama do inverno amazônico. A bordo, a hierarquia administrativa coexistia com a solidariedade prática, condição essencial para atravessar um percurso tão longo. Imaginar o quê? Lá de Tocantinópolis até Belém de barco. Quantos quilômetros, hein? Mas não vou chutar não, mas tá aí. Tá aí uma pesquisa boa. Pelo rio. Quando a expedição finalmente alcança Belém, não era apenas o termo de uma travessia. Era a prova concreta de que o interior do Brasil podia dialogar com a Amazônia por suas próprias águas. A cidade de Belém, então, principal entreposto comercial do norte do Império, simbolizava a ligação com o mundo atlântico. Ali chegavam produtos, ideias, pessoas e decisões administrativas que moldavam o destino da região. A recepção calorosa de Rufino quando chegou a Belém revela o reconhecimento imediato da importância da sua jornada. Autoridades, comerciantes e membros da administração provincial compreendiam que aquela viagem não era um feito isolado, mas um experimento com potencial transformador. Ao registrar a travessia como feliz, mesmo diante de perdas materiais, prejuízos e dificuldades técnicas, Rufino afirmava algo essencial. O caminho existia e podia ser percorrido. Sua chegada a Belém representava, portanto, a validação de um projeto estratégico do Império de integrar economicamente regiões distantes por meio da navegação interior, reduzindo dependências e ampliando fluxos comerciais. O retorno de sua viagem
pelo rio Tocantins revelou uma realidade muito mais dura do que a descida. Subir o rio em barcos, movidos a remos, significava enfrentar a corrente, multiplicar esforços e conviver com o desgaste físico constante. Foi nesse trecho que a expedição enfrentou por 2 vezes febres epidêmicas que debilitou parte da tripulação, prolongando paradas e criando um ambiente de incerteza. Sem recursos médicos adequados e com condições precárias de repouso, a recuperação tornava-se lenta e incerta. Os barcos, já fragilizados pela viagem anterior, sofreram novos danos, rasgões nos cascos, necessidade de reparos improvisados, perda de equipamento, reforçava a sensação de muita vulnerabilidade. Mesmo assim, a expedição prosseguiu. A persistência coletiva, mais do que qualquer planejamento, tornou possível continuar avançando. Esse trecho da viagem revela o verdadeiro caráter da missão. Não apenas um levantamento técnico, mas uma experiência limite, em que a sobrevivência e a determinação se tornaram parte do próprio relatório histórico. Era um momento em que a aventura deixava de ser apenas técnica e se tornava a prova de resistência humana. O rio Tocantins, agora já no trecho do Araguaia. O rio Araguaia apresentava características muito diferentes do Tocantins. Rio largo e espraiado, alternava trechos rasos, bancos de areia e passagens pedregosas. A navegação exigia leitura constante do curso da água e decisões rápidas. Foram dezenas de operações de descarreto e rearranjo da carga para vencer obstáculos naturais, evidenciando o esforço físico contínuo da tripulação. Ao longo do percurso, Rufino registrou encontros com diversos povos indígenas, descrevendo momentos de cautela, troca de presentes e cooperação prática, ferramentas, alimentos e pequenos objetos tornavam-se instrumentos diplomáticos essenciais para garantir passagem segura. O Araguaia não era apenas um caminho, era um território vivo, existindo respeito e atenção permanente. Era mais que um obstáculo natural,
transformou-se em espaço de aprendizado, um território onde técnica, política e sensibilidade cultural precisavam caminhar juntas. Ao retornar a Goiás em 1848, após meses de travessia, Rufino reuniu suas observações em um relatório detalhado, descrevendo condições de navegação, tempos de percurso, custos logísticos e recomendações práticas. Quase um diário. O documento não apenas confirmava a viabilidade da ligação fluvial entre o centro do país e a Amazônia, mas também revelava a complexidade humana e geográfica dessa integração. Suas conclusões apontavam caminhos para futuras expedições, sugerindo épocas ideais de viagem, tipo de embarcação e estratégias de convivência com populações locais, especialmente indígenas. Mais do que um registro técnico, o relatório tornou-se um testemunho da capacidade de ação do Estado Imperial e da coragem individual necessária para transformar mapas em experiências reais. A jornada de Rufino Teotônio Segurado mostrou que o Brasil interior não era um vazio, mas um espaço de possibilidades, desafios e encontros. Seu legado permanece com memória de um tempo em que explorar significava compreender e navegar era também construir o país. Em tempos atuais, há mais de 20, 30 anos, discute-se a implantação da hidrovia do Tocantins-Araguaia como forma econômica de transportar riquezas do Goiás, do Mato Grosso e até de outros estados, Tocantins também. Mas está tudo parado. E aqui eu me despeço. Muito obrigado. Me perdoem pelos soluços. Fiz o possível.